Vamos abrir, irmãos, a palavra no livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Quem encontrou o capítulo 16, vai lá para o versículo 21, a partir do versículo 21. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Deus. Eu te peço, Pai, entrego toda a honra, toda a glória ao Senhor. Eu te peço que o Senhor coloque as palavras na minha boca, Senhor, e aquilo que for falado venha do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? É uma palavra, irmãos, que ela é diferente, porque nesses versículos aqui, estranha a maneira como Jesus ele falou com Pedro, porque se você ler esse capítulo 16, você pode ver que um pouco antes, ele fala que Pedro, ele é abençoado, ele recebeu uma revelação de quem era o Cristo. Ele revela para Jesus que ele é o Cristo, ele revela para os discípulos que ele é o Cristo, e aí lá na frente, Jesus o repreende, e aí você vai procurar entender por que Jesus o repreendeu daquela maneira. Ele não quis repreender o discípulo Pedro de uma maneira, digamos assim, como o seu discípulo amigável. Ele viu algo diferente em Pedro. Naquele momento Pedro olhou para Jesus e viu aquele protetor, aquele homem que andava com ele, aquele homem que fazia milagres, aquele homem que, eu creio que Pedro e todos os discípulos, eles não queriam que Jesus morresse, eles não queriam que Jesus sofresse, e essa visão de Pedro, é uma visão que, se você olhar os olhos humanos, ela é uma visão normal, porque Pedro não estava entendendo, e não estava assimilando qual era o chamado de Jesus, qual era a missão de Jesus, o que Jesus ele veio fazer aqui na terra. E aquele homem queria proteger Jesus. Eu imagino que foi com a melhor intenção que ele falou: Jesus, você não vai morrer, você não vai sofrer, você não precisa ir para Jerusalém. Mas, irmãos, Jesus ele tinha algo aqui na terra. Jesus ele veio para algo aqui na terra. Ele veio para morrer por mim, morrer por nós, por mim e por você. Ele veio para pagar um preço por nós. E Jesus chamou a atenção de Satanás aqui, porque Pedro estava falando algo pela carne, algo pela alma dele, algo que ele queria, a emoção dele. Ele gostava de Jesus, ele amava Jesus. E assim a gente tem que entender que nós estamos aqui para seguir os caminhos de Jesus.
Você e eu, nós somos discípulos de Jesus. Nós vivemos aqui na terra para agradar a Jesus. E para agradar a Jesus, o caminho não é fácil. Como falou a pastora André, o caminho não é fácil. A gente vai passar por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, porque o caminho da cruz, ele é um caminho de renúncia, é um caminho de negar-se a si mesmo, é um caminho que você vai viver para agradar a Deus, para agradar a Jesus. Você vai viver e vai renunciar a esse mundo, que para o mundo tudo é fácil, irmãos. O mundo está aí, para todo mundo é fácil. É fácil você não estar nem para as coisas, é fácil você fazer o que você quer. Parece ser bom, o prazer da carne, parece ser, mas não é, é uma ilusão, porque o caminho verdadeiro é o caminho de Cristo, este é o caminho. E Jesus, ele quer nos explicar nesse capítulo, que a gente tem que renunciar aquilo que nos prende a esse mundo. Na semana passada o irmão Arimatea, ele falou sobre coisas que estão nos prendendo e nos tirando a atenção, que a gente está deixando de lado, e a nossa vida ela tem andado em desacordo com o que Jesus ele nos quer conduzir. Ele quer que a gente viva diferente. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo. A gente vê que muitas pessoas elas estão passando por muitas provações, porque estão dentro da igreja, mas a vida parece que é normal. A vida lá fora está normal, ela acha que está tudo bem lá fora, que pode fazer o que quer e pode vir para a igreja. Ela quer correr do caminho da cruz. E você que tem o conhecimento da verdade, você que conhece Jesus, você que experimentou algo diferente na tua vida, você que o aceitou como Senhor e Salvador, o caminho é único, é servir a Ele. Ele é o nosso dono. Amém, irmãos? Ele é o nosso dono, Ele é a verdade. Então o caminho fora de Jesus, para nós humanos, é sofrimento. É sofrimento. Eu encontro com pessoas e digo, meu irmão, se você, essa semana eu parei o carro e vi uma pessoa que eu conheci, e ela falando que ela estava desviada, que ela vivia na igreja, que ela tinha uma vida legal com Jesus, mas agora ela não podia ir, porque ela estava afastada por motivos dele. E eu falei, meu irmão, eu vou te falar algo que não vai te alegrar. O teu caminho é sofrimento. Você conheceu a verdade, você está fugindo da verdade, você está longe da verdade, você vai sofrer, você vai ter uma vida de sofrimento. E ele, mas como eu falei, eu não sei, eu não estou te desejando, mas a palavra diz que o caminho longe da cruz, um caminho fora da cruz, é sofrimento, é sofrimento. Aí tem gente que fala, pastor, quer dizer que, então a cruz é sofrer também, é negar-se a si mesmo, mas é um negar a si mesmo e agradar a Deus, porque todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Ele, amém, irmãos? Então, é viver diferente. E aqui nesse capítulo a gente vê que Pedro, ele por um momento, ele passou por algo assim, que ele queria realmente agradar a Jesus de uma maneira humana, ele não estava entendendo. E nós, como cristãos, a gente tem que entender o propósito de estar seguindo Jesus. É um caminho diferente, igual o irmão Robert falou aqui, é um caminho para agradá-lo, é viver para Ele, é viver olhando para Ele. A direção da minha vida é Jesus, o que eu faço é pensando nele. Então eu tenho que mudar minha vida, mudar meu estilo de vida. Se eu hoje estou dando prioridades a coisas supérfluas, eu tenho que caminhar para onde Ele está. É uma vida diferente. Então, como Jesus, irmãos, Ele definiu requisitos para um verdadeiro discípulo. Essas palavras que Jesus disse a Pedro, ela talvez tenha ajudado ele a ver algo diferente em Jesus, porque Jesus o repreendeu. A partir do momento que ele repreendeu Pedro, eu imagino que Pedro, ele se antenou, ele entendeu. Por quê? Porque o caminho era outro.
Jesus queria mostrar para eles que ele tinha que passar por aquilo. Que a vida de Jesus aqui na terra era para sofrer. Ele veio para sofrer por mim, por você. Ele veio para caminhar aquele caminho tortuoso e aquele caminho de humilhação dele por nós. E Pedro, depois dessa repreensão, eu creio que ele entendeu. Porque Jesus, ele chamou a atenção e chamou a multidão para perto. Se você olhar lá, aqui fala de Marcos capítulo 8, versículo 34, ele chamou a multidão para si, com os seus discípulos, e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui está falando, negue-se a si mesmo. É negar prazeres, é negar o bem-estar, é negar o comodismo. Irmãos, quando a gente fala assim, a gente não está dizendo que o cristão ele não tem que ter prazer, que ele não pode ter descanso. Mas o cristão ele tem que ter uma vida ativa, diferente. Ele tem que buscar agradar a Deus constantemente. Esse é o caminho, essa é a verdade. Então Jesus chamou a multidão e falou: negue-se a si mesmo, siga-me, pois aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por minha causa e das boas novas, vai se salvar. Vai se salvar. Se assim o fizerem, você vai receber uma rica recompensa. A vida eterna, a vida eterna. Mas Jesus, ele pergunta lá na frente, lá no versículo 26, irmãos, o tema de hoje é: o que você está disposto a sacrificar para ganhar a vida eterna? O que você vai sacrificar e o que você está disposto a abrir mão e sacrificar para você ganhar a vida eterna? E o versículo que a gente está mais focado nessa ministração é o versículo 26, pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu conheço pessoas que atropelam muitos, fazem muitas coisas para se dar bem, mas não tem entendimento. Ela quer prejudicar, ela prejudica, ela passa por cima de um irmão, ela trapaceia, ela engana para o seu próprio benefício, mas ela não tem noção do que vai acontecer. Vai ganhar tudo, vai poder tudo, vai passar a perna em todo mundo, que é o que a gente vê. E N pessoas por aí a gente vê na mídia, no dia a dia, aquele irmão que quer se dar bem às custas dos outros. A vida dele é passar o outro para trás, é se dar bem, é fazer aquilo em seu próprio benefício, é ter uma vida prazerosa, é adquirir tudo, doa a quem doer, independente do que vai acontecer. Eu conheço gente que tem tudo, é milionário, e aí perde um filho. Perde um filho. Não estou dando o exemplo do Robert aqui, não é isso. Eu estou falando de pessoas que fazem, e a gente vê, e a gente convive, perde um filho, ou tem uma separação, ou a vida está degradada. Irmãos, é difícil, mas as pessoas não entendem. Por quê? Porque ela está querendo fazer aquilo que desagrada, está fazendo aquilo que desagrada a Deus, está passando por cima de tudo e de todos, está prejudicando pessoas para se dar bem no dia a dia. E essa vida aqui é passageira. A gente vive aqui, é um período curto. Eu estou lembrando, um dia desse eu tinha 5 anos de idade, depois 15, aí tinha 30, hoje eu estou com 46 anos de idade. E eu creio que você, quando você olha para trás, passa rápido, irmão, passa rápido. Daqui a 20 anos, se eu estiver aqui, se Jesus não voltar, ou se Ele não me chamar, eu vou estar com 70 anos. E a vida, ela passa. Mas a preocupação minha, meu irmão, irmãos, irmãs, é com a vida com Jesus. É viver com Ele, é viver para Ele, é estar com Ele. Porque isso aqui é passageiro e passa. Então, do que adianta a gente viver, ter uma vida dessa, uma vida digamos assim, de arrogância, de prepotência, agradando a si mesmo? Não adianta nada.
não vale a pena. Então, a resposta para essa pergunta normalmente é óbvia do ponto de vista humano. Nada adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida ou a alma. Não adianta. Isso é uma visão que qualquer um sabe, mas muitos não, a maioria não pratica. Não adianta nada você trapacear, não adianta nada você passar o outro para trás, não adianta nada você enganar a tua mulher, não adianta nada você ser um péssimo pai, não adianta nada você ser arrogante, prepotente, não adianta nada. Porque Jesus, Ele te conhece e Ele está vendo. Os bens são úteis apenas se você estiver vivo. E aí, se você adoecer? Você que tem uma fortuna, que é milionário, e aí cheio de coisas, pega uma doença, o teu dinheiro não paga, e não traz de volta a tua saúde. O que adianta? No reino de Deus, irmãos, são os frutos que geram recompensa. É o que você faz aqui na terra. É o que você vive para fazer, para agradar a Deus. Isso envolve muita coisa. Isso envolve você ter uma vida diferente. Isso envolve sacrifício, isso envolve algo sobrenatural. A tua vida, ela tem que ser diferente. Esses prazeres que você procura, essa facilidade que você procura, isso não vai levar a nada. Vai levar à tua destruição. E a segunda pergunta, que está nesse versículo aí, é o que realmente daria o homem em troca da sua alma? Aí eu lembrei de Jó. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 2. Jó capítulo 2, versículo 4. Quando a gente fala de Jó, a gente fala de um homem, e lembra de um homem que se calou. Um homem que passou por várias provações, e o diabo dizendo que ele ia se voltar contra Deus. Aquele homem passou, ele perdeu o gado, perdeu a ovelha, perdeu a família, perdeu tudo. Depois o diabo veio de novo e feriu ele, feriu os pés, feriu o corpo dele. Mas aquele homem, ele se negou a murmurar. Ele se negou a abrir a boca contra Deus. Então esse homem, Jó, ele foi um exemplo para mim e para você. Por quê? Porque ele passou por muitas coisas que eu creio que um centésimo disso aí, um décimo disso aí, qualquer um de nós ia reclamar e ia murmurar. Porque tem muitas pessoas que qualquer coisa que acontece, qualquer tragédia, qualquer decepção amorosa, qualquer prejuízo, já começa a criticar Deus, a dizer que Deus não está olhando para ele, a dizer que Deus esqueceu dele. E Jó foi um homem de perseverança. Jó foi um homem de luta, de garra. Jó ficou calado, irmãos. Ele calou-se, ele não murmurou. Ele procurou ser íntegro e foi um exemplo para nós. Então, por muito menos disso, a gente já questiona, já briga. As pessoas aí, por qualquer coisa, estão negando Jesus. Qualquer motivo, qualquer provação, já estão virando as costas para Jesus. Então, o que realmente daria o homem em troca da sua alma? Muitos fariam qualquer coisa, abandonariam qualquer princípio apenas para permanecer vivos. Você pode ver esses fundamentalistas que, digamos assim, que Estado Islâmico, que está matando pessoas ali, muitas pessoas estão morrendo sem ter como escolher. Muitos morrem, são queimados, são pisoteados, mas não negam Jesus. E muita gente, por menos do que isso aqui, por qualquer coisa, está negando Jesus. Então a gente tem que entender que a nossa vida é negar-se a si mesmo, é ter uma vida diferente, é ter uma vida que agrade ao Senhor. Mas por que as perguntas de Jesus, irmãos, têm um sentido mais profundo para nós cristãos? Porque Jesus veio à terra para nos dar saúde, riqueza, mas riqueza no reino espiritual.
Ele veio para que você seja rico e busque Ele e entenda que Ele veio aqui para nos salvar. A vinda dele foi para isso. E a palavra de Deus diz que quando a gente crê em Jesus, quando a gente vive para Ele, a gente vai ter uma vida agradável. Mesmo que esse agradável tenha sofrimentos altos e baixos, mas com Ele a gente está firme. Com Ele a gente está alegre, com Ele a gente está tranquilo, porque pode vir qualquer desespero, qualquer tragédia, pode vir qualquer perseguição, você está firme, você está firme. Tem um irmão que eu falei para ele: irmão, aguente firme, você passou por muitas coisas, você aprontou muitas coisas, mas Jesus está contigo, e Ele vai te guardar, porque quando a gente se entrega para Ele, quando a gente busca Ele, quando a gente abre o coração para Ele, e quando a gente serve Ele como nosso Senhor, quando a gente obedece o que Ele quer, Ele vai nos guardar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai deixar que você esteja tranquilo, seguro, mesmo em grandes provações, porque muita gente murmura. E aí, meu irmão? Então Jesus, Ele veio para nos guardar, para nos dar essa proteção. Amém, irmãos? Ele veio para te proteger, Ele veio para te guardar. Eu sei que é difícil, eu sei que pessoas estão passando por dificuldades de diferentes formas, mas quando você passa por dificuldade, quando você está com Jesus, você está seguro, amém? Você está seguro, a tua vida ela vai estar tranquila, a tua vida vai estar protegida, porque Ele é que vai te guardar. Descansa nele, porque Ele é o nosso refrigério, Ele é nossa paz espiritual. É viver para Ele, é viver diferente. Ele veio para abrir oportunidade de vida eterna, e essa perspectiva de vida a gente busca através dele, amém, irmãos? O cristão ele entende que a primeira pergunta de Jesus significa o seguinte: de que adianta a pessoa ganhar o mundo, se com isso perder sua esperança de vida? Nada adianta, nada adianta. Jesus disse que nada adianta, nada vale a pena, é passageiro. Como a gente pode ganhar a dádiva da vida eterna, então, irmãos? Jesus, Ele não estava dizendo que a vida eterna, ela poderia ser ganha por méritos próprios. A vida eterna é ganha por quem crê nele, por quem renuncia o pecado, por quem foge do pecado, e por quem tem uma vida de amor e de dedicação a Ele. É isso que importa, irmãos. A vida, até mesmo a nossa vida, relativamente curta nesse mundo, é uma dádiva, é um presente para nós. Deus nos abençoou. Essa vida tem que ser bem vivida. Essa vida ela tem que ser agradável aos olhos de Jesus. Amém? Não podemos comprar ou fazer algo que nos dê direito de ganhá-la. A única maneira de ganhar a dádiva da vida eterna é depositar a fé em Jesus. A palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz que a lei não salva ninguém, não apenas você deixar de roubar, de matar, de trair, de adulterar, mas crê em Jesus, porque Ele é que nos guarda e é Ele que nos dá a paz e o descanso. Amém, irmãos? Então Cristo não agradou a si mesmo. Qual era a prioridade de Jesus? Em vez de fixar os olhos nas coisas que o mundo do seu dia tinha a oferecer, Jesus focalizou sua atenção em Deus. Jesus, ele olhou para Deus, o Pai, e ele veio aqui para cumprir a vontade de Deus. O foco de Jesus aqui na terra foi cumprir a vontade de Deus. Ele veio aqui para seguir um caminho, irmãos, o caminho de Deus. Toda a andança dele, tudo que ele fez, foi para agradar a Deus. E qual foi a recompensa de Jesus? Está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Valeu a pena, irmãos? Valeu a pena? Vale a pena para nós também. Vale a pena você andar direito, vale a pena você andar correto, vale a pena você renunciar
aquilo que não agrada a Deus. Vale a pena você ter uma vida dedicada a amar pessoas. Vale a pena você ter uma vida de amor à obra. Vale a pena você ter uma vida de oração. Vale a pena você ter uma vida de leitura bíblica. Vale a pena você ter uma vida de comunhão com os irmãos. Irmãos, eu estou falando porque a gente vive numa igreja e está todo mundo no mesmo caminho. A gente tem que procurar fazer o melhor para agradar a Deus. E o melhor é você dar o seu melhor. É você procurar fazer o que agrada a Ele de uma maneira excelente. A obra de Deus, ela tem que ser feita de uma maneira ímpar, de uma maneira única, de uma maneira maravilhosa. Se você é líder de célula, você tem que ser um excelente líder. Você tem que acompanhar o teu CCC, teu CTL. Você tem que estar disposto a ter uma vida de oração diária. Você tem que ter uma vida de leitura bíblica. A Bíblia é o nosso alimento. Você tem que ter o teu quarto de oração, o teu íntimo de oração. É uma vida dedicada a Ele. Isso é negar-se a si mesmo. Porque não é fácil, irmãos, dizer para vocês, você fala, pastor, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Você tem tempo para tudo. Mas na hora que fala para você sentar no teu quarto, no teu banheiro, se ajoelhar, tirar um tempo para orar, a gente não tem tempo. Por quê? Porque o mundo consome. As coisas do mundo consomem. Mas a obra de Deus é que vale, irmãos. A obra de Deus é que vale para nós. Buscar a Ele, estar intimamente ligado com Ele, é que vale a pena para nós. Amém? Então é uma vida diferente. Negar-se a si mesmo é viver para Ele. Para Ele, por Ele, tudo por Ele. Porque vale a pena, vale a pena. Toda a honra, toda a glória, todo louvor para Ele. Amém, irmãos? Porque Ele é que nos guarda, amém? É Ele que nos conduz. Então é uma vida diferente, é viver diferente, é estar diferente. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 1, ele diz aos cristãos de Roma, a não estar agradando a si mesmos, e lembrou-lhes de que até mesmo Cristo não agradou a si mesmo. Então, até que ponto aplicaremos esse conselho apostólico e daremos de nós mesmos em imitação a Cristo? É o que eu acabei de falar, é viver para Ele, é ter uma vida de renúncia, é ter uma vida organizada, uma vida que você vai conduzir a palavra de Deus e vai viver para Ele, amém, irmãos? Cristo deseja o melhor. Cristo, Ele deseja o melhor para nós e que a gente faça o melhor para Ele. Então, irmãos, o que na realidade o cristão faz quando se dedica a Deus? Lá em Israel, antigamente, a lei mosaica, ela estipulava que os escravos hebreus deviam ser libertados no 7º ano de servidão, ou então no ano do jubileu. Mas eles tinham uma outra opção. Se o escravo viesse a amar o seu dono, ele poderia escolher continuar como escravo na casa do seu dono pelo resto da vida. Fazemos uma escolha similar quando a gente se dedica a Deus. Você escolhe viver com Cristo. Você escolhe a tua vida a partir do momento que você aceita Jesus, a estar com Ele, a estar ao lado dEle, a se dedicar a Ele, a ter uma vida direcionada para Ele. A gente concorda voluntariamente em fazer a vontade de Deus, em vez de seguir as nossas próprias inclinações. Ao fazer isso, irmãos, a gente demonstra o nosso profundo amor por Cristo e desejo de servi-lo para sempre. Por quê? Porque é uma vida para Ele, por Ele e para Ele. Nós vamos passar a servi-lo para sempre. Até a sua volta, ou até a gente ir para onde Ele está. É uma vida de sacrifício, mas é uma vida de prazer. Que sacrifício, irmãos, os cristãos são exortados a oferecer, e o que isso realmente significa? Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele exortou seus irmãos na fé a apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. É você dedicar a tua vida, o teu corpo, para Ele. É sacrificar a tua carne. É você viver uma vida de renúncias. É renunciar àquilo que de repente você tem prazer, mas que não agrada a Deus. Esse é o sacrifício, é você renunciar àquilo que está longe do reino de Deus, aquilo que te afasta do reino de Deus, aquilo que te coloca para fora do reino dele, é renunciar. Qual é a maneira de darmos o nosso melhor a Cristo? Qual maneira, irmãos? É ter uma vida diferenciada, é ter uma vida alegre, é estar aqui, é viver para Ele, é estar em comunhão com os irmãos, é viver em paz com tua esposa ou com teu marido, é viver em paz com teus filhos, é cuidar dos teus filhos, é viver para ser um bom pai, é viver para ser um bom funcionário, um bom empregado, um bom patrão. Isso é agradar a Ele. E você tem uma vida dedicada àquilo que Ele se alegra, é buscar em oração, porque como servo dedicado de Cristo, a gente deve se perguntar: será que a minha vida e a minha rotina diária inclui ler a Bíblia? Pergunte para você mesmo, a tua rotina diária, você lê a Bíblia todo dia? Você tem orado? Você tem compartilhado a palavra com os irmãos? Aonde você vai, por onde você passa, as pessoas sabem que ali passou um crente? Você é testemunho no teu trabalho? Você é um exemplo na tua casa, nos teus amigos? Se você sentar numa roda de amigos, eles vão perceber algo diferente em você? O cristão verdadeiro é tudo isso. O servo de Deus é isso. Ele é referência. Aonde ele andar, aonde ele estiver, na roda que ele estiver, as pessoas vão saber com quem está lá. Ali está um servo de Deus. Ali está uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus. Ali está um homem que tem princípios, uma mulher virtuosa. Ali está alguém que realmente está seguindo os caminhos de Cristo, alguém que está negando a si mesmo, alguém que está procurando seguir a cruz de Cristo, alguém que está vivendo algo sobrenatural. Amém, irmãos? Fica de pé. Eu queria que você fechasse os olhos. E eu vou terminar aqui essa palavra te fazendo uma pergunta que eu te fiz no início. Eu queria que você respondesse para você mesmo. O que você está disposto a sacrificar para ganhar a vida eterna? O que você tem que abrir mão na tua vida para você ganhar a vida eterna? Fecha teus olhos. Começa a lembrar e pensar.